vamos que vamos. Hoje eu vou estar aqui nesse podcast dando início aí mais uma aula com o professor Sebastião Martins. Ele vai estar conosco conversando com como se trata essa história, Sebastião. Vamos falar um pouco tanto da história geral quanto da história do nosso país, né? A história do Brasil. Tudo preparado para você que está aí nos ouvindo, participando, tirando suas dúvidas. É, isso mesmo, porque eu recebi várias, viu? Então, todas aqui anotadinhas. Vamos falar também um pouco sobre os conteúdos que mais estão acontecendo, assim, aparecendo aí nessa formatação do Enem. Então, começando, pois vamos que vamos. Patrimônio cultural. E aí, Sebastião, o que é que temos hoje para você estar levando o seu aluno a fazer essa revisão sobre patrimônio cultural? Olá, Cíntia. Olá, pessoal. Olá a todos aqueles que nos acompanham. Bem, a gente trouxe alguns temas, né, que a gente imagina, acredita que há uma probabilidade maior deles aparecerem nessa prova. Mas com base em que a gente faz esse prognóstico? Com base nas provas nos anos anteriores, né? A gente só pode fazer isso com base em um histórico, tá certo? Então, há alguns temas que eles são muito recorrentes, que dificilmente eles não aparecem nas provas, né? E um desses temas é sobre patrimônio cultural, tá certo? O homem, o ser humano, ele se distingue dos outros animais da natureza pela sua capacidade de produzir conhecimento e acumular e transmitir esse conhecimento aos seus descendentes, tá certo? E assim as novas gerações, elas não precisam descobrir, né, tudo aquilo que as gerações anteriores a ela descobriu. Elas já vão receber, elas já vão aprender já vai ter uma compilação. É por isso que nós temos hoje, né, alunos e professores. Professores têm a incumbência de trazer, resumir livros, o pensamento nas diversas áreas para o aluno. Ele não precisa mais descobrir o teorema de Pitágoras. Ele só vai, né, vai ter aplicar, tem até um profissional para demonstrar para ele isso, tá certo? Graças à nossa capacidade de acumular conhecimento. E patrimônio é isso. Patrimônio cultural é aquilo que o conhecimento humano produziu ao longo do tempo e transmite às gerações futuras. Só que esse patrimônio cultural, ele se divide em patrimônio, né, material e imaterial, tá certo? O aluno tem que estar muito bem definido para ele essa distinção entre patrimônio cultural e imaterial, porque tem questões que, se tiver lá patrimônio cultural, material, a resposta é uma determinada alternativa. Se a mesma questão só mudar o nome material por imaterial, já passa a ser uma outra alternativa. Tá certo? E essa questão da alternativa é exatamente o momento que o aluno tem que tomar muito cuidado com o vocabulário, né, com as informações do texto. Então, anota aí, viu, galera? Patrimônio cultural, tá? Principalmente esses dois tópicos, material e imaterial. Cíntia, e aí, só para fechar esse tema, já que nós temos muitos outros, sim, há um raciocínio básico para que o aluno, se ficar em dúvida. Material é de matéria, tudo aquilo que ocupa lugar. Então é uma coisa física que você consegue tocar. Por exemplo, um prédio, as pirâmides do Egito, né, a muralha da China. Mas não precisa ser as pirâmides do Egito, a muralha da China, pode ser a calçada da tua casa. Tudo que o homem construiu é cultura material, tá certo? Agora, imaterial são ideias, são crenças, religião, folclore, lendas, tá certo? Né, o próprio conhecimento científico, conhecimento, né, danças, música, né, musicalidade, né, poemas, né. Agora tem quando fala de comida, culinária, o aluno às vezes fica em dúvida, porque a cajuína do Piauí, ele tem ali a cajuína da qual ele vai degustar, uma coisa física, né? Só que toda vez que fala de comida, existe uma comida, o aluno às vezes acha que é material, mas toda vez que fala de culinária, não é a comida em si, mas o jeito de fazer. É um conhecimento tradicional que foi passado, como fazer aquilo. Então, toda vez que falar de culinária, é patrimônio imaterial. Não fique atento com culinária. E já veio no Enem algumas vezes
falando do queijo de Minas, falando do feijão a questão da tropeiro, região, né? Isso, tem a ver com a região, Sim. com a cultura de um determinado local, né? Então já veio isso, já vem no Enem algumas vezes, fique atento que quem sabe... Então, muito né, cuidado aí com o Nordeste, pode viu? haver Tem muita coisa aqui isso. no Nordeste que vocês precisam estar bastante atentos. Mas vamos dar segmento, como ele falou, tem muita coisa, ele trouxe muita coisa aqui para vocês. Democracia, Grécia, grega, no caso, vamos falar um pouquinho dessa colocação quando você cita aqui, cidadania na Grécia Antiga, pontuou na Grécia Antiga. Dentro do mundo antigo, o mais provável é uma questão sobre Grécia e até Roma, mas a gente imagina que há uma tendência maior sobre Grécia. Sobre a discussão da democracia grega, aí você compara com a democracia atual, né? A nossa democracia hoje no mundo, quando eu digo a nossa, não é do Brasil especificamente, mas no mundo de hoje. Ela é uma democracia chamada indireta e representativa. No mundo grego, é uma democracia direta. Então, por exemplo, se você estiver respondendo uma questão sobre democracia grega, qualquer alternativa que fale que existe representante, ela já está fora. Não existe representantes no mundo grego, existe no nosso mundo de hoje. No nosso mundo de hoje, nós votamos em eleições para escolher representantes para que esses votem as leis em nosso nome. Por isso que é indireta, porque nós não votamos diretamente a lei. No mundo grego, não. O cidadão, ele vota diretamente a lei. Né? A lei é proposta nas assembleias e ele vai dizer se concorda com ela ou não. Por isso é que é uma democracia direta, a grega, e a nossa não. Né? Então, mais cuidado. Na Grécia, eu disse que o cidadão. O problema é que na Grécia nem todo mundo é cidadão. Olha aí. É uma democracia excludente. Né? A cidade que mais tinha cidadãos era Atenas. Só 20% de sua população era considerado cidadão. Então era uma democracia excludente. Né? Para os padrões de hoje, não faria sentido você usar esse termo democracia para um sistema que exclui, mas eu tenho que analisar a democracia grega dentro do mundo grego. Né? Correto, né? Então todo cidadão participa, todo cidadão é igual, todo cidadão tem os mesmos direitos. Um dos princípios da democracia é a isonomia. Só que nem todo mundo é cidadão. Então eu tenho que ter muito cuidado quando fala o conjunto da população é uma coisa, cidadão é outro. Todo cidadão vota? Sim. Todo cidadão participa? Sim. Toda a população não. Então eu preciso saber o que era necessário para ser cidadão. E aí a cidadania grega. Cidadão é ter direito a votar, a participar. A primeira coisa que caracteriza a cidadania é o direito de opinar, de votar. Depois que a gente conseguir todo mundo conseguir esse direito, a gente diz, mas tem que ter mais isso, mais aquilo. Mas a primeira coisa que define a cidadania é o direito de votar. Olha tá aí, certo? É o direito de votar. Então, mais um tópico, no né? mundo grego, para ser cidadão, precisava ser homem, então mulher já está fora. Em nenhuma cidade grega mulher participa. Qualquer questão que diga que mulher participa, está fora. Já está falso. Tem que ser livre, porque existiam escravos. É uma democracia escravista. Então os escravos estão fora. Mulheres escravos nunca participam, nunca opinam. Tem que ser filho da cidade. Se for em Atenas, tem que ser ateniense. Se for em Esparta, tem que ser espartano. Se for em Tebas, tem que ser um tebano. Tá certo? Então o estrangeiro jamais vota. Jamais. E no mundo grego não existia o que existe hoje, que é a possibilidade de você se naturalizar. Uma vez duas naturalidades. Isso. Né? Na Grécia você só tinha... muito sobre isso. Na Grécia você só tinha uma cidadania, uma nacionalidade, você não existia a possibilidade de se naturalizar. E você tinha que ser maior de idade. Só que esse maior de idade já variava um pouco a idade mínima de cidade para cidade. Então fique atento. Só para coloque sua observação. Cíntia, já que eu falei que nenhuma mulher no mundo grego participava de nada, nós temos hoje em dia os chamados Jogos Olímpicos Modernos. Sim. Nós usamos o termo Jogos Olímpicos Modernos para distinguir dos Jogos Olímpicos antigos que existiam no mundo grego. Na religião grega, você tem um Monte Olímpio, né? Sim. Os deuses do Olímpio, então, tinham os Jogos Olímpicos em homenagem aos deuses. Por exemplo, uma das diferenças dos Jogos Olímpicos antigos e modernos é que nos Jogos Olímpicos do mundo grego não existia provas femininas. Nos dias hoje existe prova feminina. E estão ganhando, né? Por quê? Porque no mundo grego, mulher não participa de nada, inclusive dos Jogos Olímpicos.
Olha aí essa observação. Quando tinha no teatro grego algum papel que deveria ser feito por uma mulher, o papel feminino, deveria ser feito por uma mulher, não. Tinha um papel feminino, não era uma mulher que fazia, porque a mulher não participa de nada que é público. O teatro era uma apresentação pública. Era um homem que ia fazer o papel feminino. Mulher não participava. Eu estou tentando mostrar em duas coisas como a mulher não participa da vida de jeito nenhum, da vida pública. Certo? Ok, mas isso aí tudo foi muito debatido nas suas aulas, Sim, né? O com terceirão certeza. está preparado. Eu Até lembro bem. com muito mais informações que essas. Aqui nós estamos tentando assim chamar a atenção de tudo aquilo que já foi trabalhado. Perfeito. E aí ele está me trazendo algo assim bem briga feia, viu? Idade Média, vassalagem e servidão. Quando a gente vai falar do mundo medieval, por que eu escolhi aí falar sobre vassalagem e servidão? Porque isso é um dos pontos que causa uma dúvida na cabeça do aluno. Pois tire logo, bora lá. É um ponto, exatamente, eu sei que aí normalmente é uma confusão. Então, por exemplo, eu preciso dizer para o aluno, vassalagem é diferente de servidão. Porque o aluno, ele, no subconsciente, eu não sei de onde vem isso, a gente não é o aluno, somos todos nós. Se você não estiver atento, claro que o professor é um especialista nesse assunto. O especialista ele não vai cometer um erro que um leigo normalmente comete. Né? E sabendo que os leigos normalmente conhecem, ele já faz esse alerta, já faz essa ressalva, já chama a atenção. Existe a relação de sucedania e vassalagem. São dois nobres. Um nobre doa o feudo a um outro nobre, que é o vassalo. Aquele que recebe chama vassalo, aquele que doa sucerano. Só qual é o problema? É que os alunos ou as pessoas, de modo geral, tendem a imaginar que o vassalo é um que tá servo. Recebendo? Quem recebe é um servo. Ah, o sucerano é nobre e o vassalo é servo. Não, são dois nobres. Se o vassalo fosse servo, seria servidão. Então, a relação de servidão é outra. A relação de vassalagem são dois nobres. O sucerano é nobre, o vassalo é nobre. Né? Você doa terra, que é o feudo, a um outro nobre. Ninguém doa terra a servo. Ninguém doa terra a servos. Tá certo? Você doa terra a um outro nobre porque você quer criar uma aliança militar com outro nobre. Os nobres são militares dentro da sociedade feudal. Você existe os clérigos, existe os guerreiros, que são os nobres. Então, eu normalmente querendo me associar a um outro nobre, né, me fortalecer a aliança militar, aí eu concedo a esse nobre um feudo para estabelecer uma relação. Ponto. Isso é vassalagem. O objetivo é uma aliança militar entre dois nobres. A servidão, o mesmo senhor, ele tem vassalos, que é relação com outros nobres, mas nas suas terras vivem servos. Tá certo? Nesse caso aqui, eu chamo de senhor feudal e o servo serve ao senhor feudal. O senhor feudal é o dono da terra, o servo é aquele que vive e trabalha a terra. Né? E aí, já que ele vive nas terras do senhor, ele tem que retribuir o senhor com trabalho e impostos. Nesses impostos, a maioria deles pagam na forma de produto. Quem é da roça, Cíntia, você que é de Amarante, eu que sou de Bertolínia, né? Eu acompanhei muito, as pessoas iam plantar na terra de alguém e pagavam um percentual da produção ao dono da terra. Pronto. E é isso aí. Pois essa história do arrendamento vem de onde? Lá das relações de servidão. O servo pegava parte do que ele colhia na terra que ele plantou e destinava ao senhor, tá certo? Quando ele pagava com parte de produtos, isso era chamado, pagava com produção, era chamado de talha. A talha era uma parte da produção que você destinava ao senhor, tá certo? Então isso é servidão, diferente de vassalagem. Corretíssimo, muito bem. E agora nós vamos dar continuidade em algo que o professor Rômulo também trouxe, mas na literatura, porque o iluminismo, século ali 18. Vamos lá? O que você trouxe? Eu coloquei, né, no caso aqui, algumas palavras-chave. Razão, liberdade e igualdade jurídica. O iluminismo, né, é o século XVIII, até conhecido como século das luzes. Exato. Tá certo? A palavra iluminismo vem de iluminar. O que ilumina é a luz. Para eles, a luz é a razão. A razão é a luz que irá iluminar as mentes humanas, levando o homem ao progresso material, ao desenvolvimento,
né, através do conhecimento científico. Na contramão disso, eles negam ou criticam a fé. A emoção também? A emoção também, tá certo? Porque fé é emoção. Pronto. Na literatura, provavelmente, o Rômulo usa muito mais tem emoção, essa... razão é emoção. Aqui eu uso razão, fé. Razão, fé, ele chama razão, emoção, tá certo? Então, o homem racional é o homem que, no campo das ideias, segue mais a ciência, a razão do que a fé. E, né, a emoção, o racional é aquele que é menos emotivo, né? Pronto. Porque a razão está próximo de fé. A emoção está próximo de fé. Aí ele prega como princípio, ideia básica, a ideia de liberdade. Com certeza. Né? Essa ideia de liberdade, por quê? Porque você tinha um absolutismo, o Estado absolutista, um Estado onde todo o poder estava na mão do rei, fechado. O rei era autoritário, e as pessoas não tinham liberdade de se contrapor, de fazer oposição ao rei. Então esse movimento vem pregando liberdade e igualdade, que inclusive vai ser o lema da Revolução Francesa. E a Revolução Próximo Francesa... tema. Você pode até continuar. Pronto. Tá? E a própria Revolução Francesa irá destruir o absolutismo. Por que eu digo que a Revolução Francesa é uma revolução liberal? Liberal as ideias liberais são as ideias iluministas. Então, iluminismo aqui e liberalismo são sinônimos. Então, o iluminismo, a Revolução Francesa, com base nas ideias iluministas, ou seja, com base nas ideias liberais, questiona esse Estado autoritário e absolutista. Irá destruir, virando um símbolo, né, da luta pela liberdade. Os princípios da Revolução Francesa, logo você vai falar de liberdade e igualdade. Só que é uma igualdade jurídica. Jurídica é para dizer que todos os homens são iguais, porque no absolutismo não era, mas não quer dizer que é uma igualdade econômica. Não está dizendo que as pessoas devem ter a mesma riqueza. É aquela nossa palavra que eu costumo... somos iguais perante a lei? É isso. Posso usar? Sim. Pronto. Sim. Então, vem daí. Exatamente. Olha aí, viu, gente? E aí você tocou na Revolução Francesa, 1789. É interessante, Sebastião, o aluno prestar atenção em datas, em século, em ano, na prova do Enem, ou não? Não, Cíntia, isso aí vai muito... Cíntia, a prova, normalmente, ela não vai exigir para você resolvê-la que você saiba uma data. Mas não tem como um estudante de história, né, o tempo, não ter aquela cronologia, né? O tempo a gente trabalha com o tempo. Uma mesma ideia, ela é aceita em determinado tempo não. Né? Eu costumo até dizer para os nossos alunos, eles sabem disso, que história não é decoreba como se imortalizou. Se eu memorizar que houve uma aliança entre rei e burguesia, pronto, então eu gravei na minha mente essa ideia. Não. Daqui a 2 séculos não existe mais. Isso que você está dizendo existiu lá no final da Idade Média, entre o século tal e o século tal. Mas lá no século XVIII, quem fez a Revolução Francesa? A burguesia. Para destruir quem? O rei. Então, isso que você pegou valia em determinada época. Nessa outra época já é diferente. Então, não tem como eu decorar. Eu tenho que analisar sempre em cada época. Então, eu oriento aos alunos, nossos alunos, que sempre quando eles estiverem lendo o texto, eles circulem século, data, porque não é dá uma noção. Para que ele tenha noção de tempo, de contexto. Exato. O que é que está acontecendo nessa época, mais ou menos. Né? Então, séculos é sempre interessante. Em cada século, você saber dos principais acontecimentos, porque isso interfere te dá um norte nos do acontecimentos conteúdo. menores, né? Então, eu estava pensando certo, realmente. Então, nessa Revolução Francesa, você citou luta contra o absolutismo, que você já colocou, os privilégios do clero, tá? E da nobreza. É interessante você falar da pirâmide. Eu gosto muito de entender essa parte na pirâmide. Pronto. Se a gente se a gente fizesse uma projeção da sociedade francesa em uma pirâmide, né, em um triângulo, né, e você entende, Cíntia, triângulo, né, você teria lá no topo, né, os privilegiados, que no caso seria, né, o clero. O clero é os membros da igreja, então observe que a igreja ainda é uma instituição poderosa. Você teria lá a rei, a família real, mas eu não vou botar nem o rei, você teria os membros da igreja, abaixo deles, mas também ali na parte, continua sendo a nobreza, que seriam os fazendeiros, as grandes famílias, e a grande maioria, só para que você tenha ideia, na época da Revolução Francesa, o clero e a nobreza juntos teriam algo em torno de 4% da população. Ou seja, todo o resto, 96%, seria
o terceiro estado, que não tem privilégios. Né? E aí o clero e a nobreza tinham privilégios. Por exemplo, não pagavam tributos, todo o tributo recaía sobre o restante. Né? Por exemplo, certos cargos da administração pública, só membros do clero e da igreja podiam ocupar. Dentro das Forças Armadas, por exemplo, do Exército, só podia chegar ao cargo de general do Exército quem fosse do clero, perdão, da nobreza. Vou dar um exemplo para ilustrar. Nesta época da Revolução Francesa, você tinha um cara chamado Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão Bonaparte não era alguém da nobreza, ele era alguém de oriundo do terceiro estado. Sim. Então ele jamais seria um general. Mas a gente sabe que ele se tornou general Napoleão. Por que ele se tornou general? Porque ele viveu na época da Revolução, onde os privilégios da nobreza foram quebrados. Se não tivesse acontecido a Revolução, por mais brilhante que ele pudesse ser, ele não chegaria porque ele não era da nobreza. E aquele cargo era restrito a pessoas da nobreza. Então, havia um desejo desse terceiro estado de quebrar esses privilégios. Não existia igualdade jurídica. Oi. Não existia. Então, esse desejo por igualdade jurídica, que né, as funções públicas não vai ter mais reservadas a ninguém. Né? Então, é aí que entra a ideia de igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Já que você já falou da igualdade jurídica, vamos falar um pouquinho agora da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Pronto. Esse documento acontece no início da Revolução e ele é um símbolo da Revolução. Por isso... Importante, né? O aluno demais. Na própria prova do Enem... Sebastião, será se nesse momento ele não vai para a prova do Enem com uma importância maior ainda? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. Com tantos acontecimentos, porque o aluno ele tem que entender que uma prova do Enem, ela vamos dizer assim, ela é montada de acordo com os acontecimentos ali, né, da situação. Não esqueçam disso. Isso. Tá? As pessoas que montam, elas vivem em sociedade, então os acontecimentos do presente terminam, né, fazendo com que a gente olhe ou selecione as questões dando peso diferente. Os acontecimentos presentes termina interferindo, porque nós somos humanos. Parte da sociedade, nós não né? somos máquinas. Exato. Então, os acontecimentos presentes terminam, querendo ou não, refletindo na gente. E isso também se reflete quando você vai montar a prova e escolher os temas, né, que serão selecionados. Esta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é um símbolo, né, de tudo isso que a gente estava falando até agora. Tudo isso que a gente falou até agora aparece nessa declaração. O respeito, né, à propriedade privada, isso a gente não tinha comentado, que é um princípio básico, a defesa da igualdade jurídica e condena os privilégios do clero e da nobreza. Todos são iguais perante a lei. Então, esse documento que vai reafirmar a igualdade jurídica entre os homens. E isso já vem na prova do Enem algumas vezes. Sim, e quando você tem no assunto de história, dentro do tema Revolução Francesa, esse tópico já apareceu mais de uma vez, isso não é pouca coisa. Porque você tem vários assuntos que nunca nem apareceram na prova de história. Correto. Não quer dizer que não possa aparecer esse ano. Mas mostra que ele tem uma importância muito grande. Ele não foi só uma vez ou duas vezes que ele apareceu já nas provas. É como era Vargas. Vargas, é impossível a gente não imaginar que vai estar lá de novo. Ok. Certíssimo. Acredito que os alunos estão entendendo, até porque eles vão unindo com tudo que eles já têm como toda sua conhecimento. Bagagem, toda a sua bagagem. Seu repertório. Aqui é uma montagem exatamente para você ir e se dar bem na prova do Enem, na parte de história. Então vamos falar agora também, aí eu quero que você até comece a unir os conteúdos, até porque realmente isso acontece muito nas provas. Quando eu falo de imperialismo e neocolonialismo, tá? Pode se juntar também com uma crise de 1929. O imperialismo é o nome dado a uma expansão das nações europeias, né? Porque a gente conta a história a partir da Europa. Nossa visão é eurocêntrica, nossa visão é europeia, nossa visão de mundo é eurocêntrica. Nossos padrões de beleza, nossos gostos, né, a nossa forma de vestir, as nossas crenças, as nossas religiões, a noção de certo e errado, tudo a gente herdou do colonizador, que foi o português, que é o europeu. A nossa língua, né? Começa tudo, começa né? por aí. Pois bem,
Então, lá no século XIX, você passou pelo século XVIII, a Revolução Industrial. No século XIX começa a Segunda Revolução Industrial. Então, a industrialização, a mecanização se generaliza na Europa. Essas nações começam a produzir tanta riqueza, tantos produtos, que a Europa não suporta consumir. Quando você produz mais do que você consegue consumir, você tem uma crise de superprodução. Nós vamos ter essa crise de superprodução em 29. Pois é, mas crise, ela né? seria no final do século XIX, se não fosse esse neocolonialismo. Então os europeus buscaram na África e na Ásia territórios, mercados para vender seus produtos. Se eles não tivessem vivenciado essa corrida colonialista no final do século XIX, a crise de superprodução que a gente estuda em 29 teria sido até antes. Então ela foi postergada, mas ela virá em 29. Né? Isso é quando você produz muito além da capacidade das pessoas consumirem. Então isso é interessante. Se você não quiser ter crise, lembre que os outros precisam ter poder de compra. Olha aí. Se a maioria empobrecer drasticamente, os mais ricos vão sentir em algum momento. Você coloca aqui, exatamente. Eu estou até colocando a questão do material em si, tá? Os seus alunos vão receber todo esse material pontuado e tudo para estar acompanhando. Vamos falar agora um pouquinho de Segunda Guerra Mundial, essa política, tá? Esse pacto. O que você está trazendo, pontuando exatamente sobre essa Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra é um assunto que é também recorrente, aparece sempre nas provas. Né? E aí, quando a gente fala da Segunda Guerra, a gente tem que pegar toda a década de 30, que a Segunda Guerra começa ao final da década. A guerra é resultado de toda uma política que vem acontecendo ao longo da década de 30, né? A política expansionista de Adolf Hitler. Né? Aconteceu a ascensão dos regimes nazifascistas na Europa, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e uma das características desses regimes é uma política expansionista. Eles valorizam muito a guerra, eles veem a guerra não como algo negativo que causa morte e destruição, mas eles veem a guerra como algo necessário para promover a sua expansão. E aí eles se acham dotados de uma superioridade, né, que é outra premissa do nazismo de Hitler, a superioridade da raça ariana, e aí eles acham que, sendo superiores, eles iriam dominar esses outros territórios. Eles não estão pensando nos outros povos, eles estão pensando neles. Eles não estão analisando se isso vai promover, né, a morte de outros povos. Eles acham que isso é algo meio que natural, no mais forte dominar o mais fraco, né, que isso seria algo inevitável. Então não há um peso de consciência, né, quando, por exemplo, eles fazem políticas, né, a política antissemita, a política contra os judeus, o holocausto. Para ele era normal, né? Ou contra negros, ou contra homossexuais, contra as minorias. Eles não se preocupam com as minorias. Eles se colocam como democracias. Na verdade, são ditaduras, mas nunca disseram que eram ditaduras, porque para eles, ditadura é defender a vontade da maioria. Como eles falavam em nome da maioria do povo alemão, aí não podia, né? Aí eles achavam que isso é democracia. E aí é interessante a gente refletir sobre o termo democracia. Hoje não é aceito mais democracia só como vontade da maioria. Claro que democracia é a vontade da maioria sem negar direito às minorias. Porque senão você vai cair lá no nazismo, você vai cair lá no fascismo. Se você for achar que a vontade da maioria é só a vontade da maioria, você vai exterminar as minorias. Tá certo? Então, hoje o conceito mais aceito de democracia é a vontade da maioria, mas respeitando as minorias e não exterminando-as, como foi o caso dos regimes nazifascistas. Isso é um processo diário, né? Não só para a história, mas nós temos que estar refletindo sobre isso. Porque é interessante, quando você é a maioria, você pode achar interessante. Que tá todo mundo contigo, né? Imagine se um dia você fizer parte da minoria. É, verdade. E aí nós vamos dar sequência em algo aqui que até hoje, infelizmente, né, a gente ainda consegue ouvir, acompanhar em alguns noticiários. Escravidão no Brasil. É um tema ali que você também está pontuando para essa prova do Enem?
É porque, assim, é uma marca muito forte na nossa história. Sim, sim, eu acredito também que tenha sido isso que lhe trouxe, está pontuando aqui. Isso, na história da humanidade e, em particular, na história do Brasil, das Américas, a chamada escravidão moderna. Essa escravidão moderna é para dizer, a gente usa esse termo, para dizer que é a escravidão da época da colonização do Brasil, que ali aquele período é chamado de Idade Moderna. Porque você teve a escravidão antiga, na época de Grécia, Roma, Sim, sim. não é certo? Nessa escravidão moderna que você tem a presença do negro. Na escravidão antiga não existe esse componente étnico que é o negro. Não, não, não. É tanto que se você for lá na Bíblia mesmo, você vai ver que os hebreus foram escravizados no Egito. Eles não são negros, tá certo? Então existe escravidão entre povos diferentes, independente se são negros ou não. Então, agora, quando chega na Idade Moderna, devido à colonização, aí você tem um processo muito forte de trazer africanos da África para a América, para utilizá-los como mão de obra escrava na América, para a produção de riquezas que serão depois vendidas na Europa, como é o caso do açúcar, tá certo? E um dos motivos de trazer, o que move o europeu é a riqueza material. O valor de um determinado bem é o valor material. Por isso é que a gente tem dificuldade... Tem um ditadozinho que você diz, diga quanto você tem, é o quanto você vale. Vale. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de entender as sociedades indígenas ou os povos originários, seja eles da América ou da África, porque eles não guiavam unicamente por essa lógica do dinheiro. Então a gente tem dificuldade de compreendê-los, porque nosso olhar é europeu. A gente entende. São duas vertentes. A gente entende quando alguém mata alguém por dinheiro. Não, quando a gente entende, não estou dizendo que a gente concorda, sim, mas sim. A motivação, o cara pagou, ele foi lá e matou. Então a gente acha que é algo que justifica você fazer alguma coisa porque vai ganhar dinheiro. Então, as maiores atrocidades, se for por dinheiro, a gente meio que entende. É, tipo, eu trabalho tantas horas, mas ele tá te pagando. Agora, se for por outras questões, a gente tem dificuldade. Eu digo, Cíntia, que para a gente poder ter uma noção disso, tu fez seu aniversário, tu me convidou, eu te dei um presente, aí às vezes assim, rapaz, será que esse presente é bom ou não? Aí o que é que tu vai definir se o presente é bom ou não? Quanto ele vale? Deixa eu ver quanto é que tá no shopping, aqui no Mercado Livre. Vai se focar nisso. Presente bom. Você não leva em... Presente bom deveria ser aquele, por exemplo, que é útil para ti no teu dia a dia. Ou então, até para você conseguir. Você saiu de casa para ir atrás, para comprar aquilo ali para mim. Mas a gente meio que... endeusa o financeiro. O valor do que a pessoa teve que pagar. A gente associa muito a nossa visão mercantilista. Então, os europeus são movidos pela riqueza material. Então, tudo que eles fazem na América é para produzir riqueza, para acelerar o seu enriquecimento e, inclusive, a trazer os africanos para cá. Trazer os africanos da África para cá, esse comércio é chamado de tráfico negreiro. E isso aconteceu porque gerava muito dinheiro. Se isso desse prejuízo, não existia um só negro na América. Se desse prejuízo. Se fosse só pensando no bem-estar, não é produzir riqueza. Para isso você escraviza, você desumaniza, você coisifica, porque o escravo é reduzida a condição de mercadoria. Por isso é que você vende, por isso é que você compra. Ele é uma mercadoria, ele é uma lhe dando lucro, coisa. Né? Ele é uma coisa. Eu estou com um casal de escravos com 3, 4 filhos. Primeira coisa que os senhores faziam muitas vezes é vender o marido para a Bahia, o homem para o Maranhão, o filho para o Espírito Santo. O europeu não se preocupava com os laços familiares afetivos dos escravos. Para eles eram bichos, eram coisas. Né? Por que separar a família? Para diminuir a resistência também. Porque eu poderia sentir um escravo apanhando, posso, mas se aquele escravo for meu filho, se aquele escravo for minha esposa, se aquele escravo for meu marido, aí minha dor é maior, eu vou querer intervir. Então, se as famílias continuassem unidas no mesmo espaço, na mesma fazenda, poderia gerar uma união maior entre os escravizados, que aumentaria a resistência à dominação do senhor. Por isso era pensado até nisso, na hora de desfazer, né, os laços familiares dos escravizados. Né? Então há um processo de desumanização, coisificação do escravo. Só assim você vai aceitar que a atrocidade seja feita com alguém.
Se você vê-se alguém como humano, você fica comovido. Então é preciso passar por um processo de coisificação, que a gente chama isso hoje de discurso do ódio. Coisificar é desumanizar. E aí você vai... deixar de ser tão você vai natural, fazendo... começa no discurso. Começa no discurso. Educação e isso em si, vai né? crescendo até uma hora que você passa a aceitar atrocidades contra alguém. Então, Se os alemães vissem os judeus da Segunda sendo... Guerra como humanos normais, não aceitariam certas coisas. Mas como houve um processo de desumanização, né, progressiva, aos poucos você foi criando teorias que colocavam os judeus no segundo justificavam, plano, né, para eles, até que chega uma hora que passa a odiar, e quando você odeia alguma coisa, dificilmente você vai se colocar contra alguma coisa que vai afetar aquilo. Eu odeio tanto ali que qualquer coisa que aconteça contra aquela pessoa eu acho justo. Então é difícil a gente ser justo quando está envolvendo alguma coisa que a gente odeia. Entendi. E aí o Sebastião terminou fazendo até uma colocação geral, não só de escravidão no Brasil. E aí nós estamos quase finalizando, mas nossos alunos querem saber um pouquinho da Era Vargas. Você não vai poder deixar de falar. Era Vargas, Cíntia, se tivesse duas questões que assim, eu teria coragem de apostar dinheiro, Vargas é uma delas. E eu acho que tem uma também sobre movimento abolicionista. Pronto, então... Movimento abolicionista, quando tu pega ali o final do Segundo Reinado, quando acontece a Lei Eusébio de Queiroz, 1950, que proíbe o tráfico negreiro, aí não pode vir mais escravos da África para cá, então o preço do escravo dispara, fica bastante caro, a solução vai trazer imigrantes. Aí começa a crise do sistema escravocrata com a introdução do imigrante. E aí o movimento abolicionista cresce. O movimento abolicionista é aquele movimento que defende o fim da escravidão. Seja esse abolicionista o próprio escravo, não esqueçam, às vezes a gente fala do abolicionista só do branco que defende o fim da escravidão. Ninguém defende mais o fim da escravidão do que o próprio escravo. Que estava passando por... Pois é. Então eu tenho que lembrar que o próprio escravo faz parte desse movimento abolicionista. O próprio escravo, ninguém lutou mais contra a escravidão do que o escravo. Tá certo? E aí tem as leis abolicionistas. Então, isso é muito recorrente nas provas do Enem. Bastante recorrente nas provas do Enem. Já teve duas questões sobre cobrando o abolicionismo a partir de Luiz Gama. Já teve questão cobrando a partir do poeta dos escravos Castro Alves. Já teve duas questões cobrando a partir, né, de Joaquim Nabuco. Já teve questão a partir da mãe do Luiz Gama. Né? Então teve muitas e muitas questões falando de movimento abolicionista, então há uma excelente chance de ter, então dê uma olhada, por favor, no movimento abolicionista. Sobre Vargas, também carta fechada. Se tem assuntos que nunca foram abordados na prova do Enem até hoje, já tem assuntos que vem até mais de uma questão na mesma edição, como é o caso de Vargas. A Era Vargas. Então, falou da Era Vargas, inclusive, nós vamos, em determinado momento, você vai ter o que na Era Vargas? O surgimento da ditadura de Vargas, a ditadura do Estado Novo. Qual foi o principal argumento que Vargas utilizou para para implantar o Estado Novo? Combater o comunismo. Então, Vargas implantou uma ditadura para combater o comunismo. Se tu observar a ditadura de 64, também o principal argumento para derrubar João Goulart e implantar a ditadura militar, nós tivemos duas ditaduras no Brasil, a de Vargas e a ditadura militar. Todas duas, qual foi o argumento utilizado por aqueles que implantaram a ditadura? Combater o comunismo. Perfeito. Nas duas. Você termina puxando dois tópicos aqui que eu selecionei, né? No caso, não poderia deixar de falar, que foi a Era Vargas e a ditadura civil-militar. Aí sim, Cíntia, toda vez, o que é que a gente já imagina sobre Vargas? É que vai falar que Vargas criou as leis trabalhistas. Pois é, então, outro ponto, política trabalhista, CLT. É a CLT, todo mundo associa o pai dos pobres, criou os direitos dos trabalhadores, mas essa vertente, criar os direitos trabalhistas, é bem aí que está o pulo do gato. Qual o objetivo disso? É porque Vargas é bonzinho? Esqueça que nada o homem faz porque é bonzinho. Ele tem um propósito, ou ele tem afinidade, ou ele tem um propósito. Vargas criou os direitos trabalhistas, isso beneficiou os trabalhadores? Claro que sim, só que isso tem um propósito. Vargas está querendo exercer um controle sobre os trabalhadores. E exerceu.
Como exercer um controle? Na medida que Vargas se colocou como um amigo dos trabalhadores, sempre todo mundo criando, ficou do lado foi dele, ganhando a simpatia, foi ganhando, politicamente o apoio dos operários. E aí volta ao primeiro ponto: combater o comunismo. Qual era a ideologia que defendia a mobilização dos trabalhadores para fazer uma revolução? O comunismo. Vargas quer impedir uma revolução comunista. Quem iria fazer a revolução comunista? Os trabalhadores. Se eu trouxer os trabalhadores para o meu lado, então eles não vão fazer revolução nenhuma. Então, uma das formas de combater o comunismo era ganhando o apoio e a simpatia dos trabalhadores. Como é que ele fez isso? Criando as leis trabalhistas. Muito bem, e eu acredito que os alunos estão anotando tudo, estão gostando, estão refrescando a memória, e aí nós vamos agora finalizar, tá? Com exatamente República Liberal. Vamos falar um pouquinho aí dos 50, né? 50 anos em 5. O que é isso? O que tu tem para me dizer desse tema? A República Liberal é o período posterior à Era Vargas. Sim. E aí, dentro dessa República Liberal, o próprio Vargas governa, porque ele volta, e vai ser nesse período que ele cria a Petrobras e vai cometer o suicídio. Sim. Aí depois vai vir, né, JK. Pronto. Vamos falar um pouquinho de Juscelino Kubitschek agora. Dentro dessa política liberal, dessa República Liberal ou democracia liberal, o que mais é abordado nas provas, o mais impactante, foi o governo de Juscelino Kubitschek. O desenvolvimentismo de Juscelino. Desenvolvimentismo... Na indústria? Isso. O desenvolvimentismo de Juscelino passava por uma abertura do Brasil ao capital externo, porque isso era um pouco diferente do que Vargas fazia. Vargas era um nacionalista que não fazia muita questão do capital externo. Juscelino, Vargas morreu, Juscelino sucede ele na política. Juscelino defende Getúlio, quem vota em Juscelino são os getulistas, mas Juscelino, quando vai governar, não governa exatamente como Vargas. Ele não é um nacionalista como Vargas, ele é um desenvolvimentista. Ele mantém um certo tom do nacionalismo, né, defende as empresas nacionais que Getúlio criou, mas ele abre ao capital externo, ele atrai multinacionais. Então vai ter uma enxurrada de dinheiro, né, entrando no Brasil, por isso é que tu vai ter uma expansão econômica muito forte. Essa expansão econômica, né, era perceptível na época. Daí criasse o lema 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Olha, na época eram 5 anos o mandato. Né? Então foi tão forte o crescimento econômico, né, que você teve esse slogan para ilustrar. E qual foi o setor da economia que mais sentiu esse crescimento econômico? O setor industrial. Então a indústria vai prosperar, vai crescer muito. As que aqui já existiam, mas as que vão chegar, muitas multinacionais, e destaque todo especial para o setor automobilístico. Sim, o automóvel, né, eu até falo para os alunos que é difícil eu mencionar para eles a importância do automóvel naquela época, porque hoje o meio se popularizou, o nosso aluno hoje aqui é de classe média, então todo mundo tem um carro em casa, né, mas se você chegasse, né, a certos setores da sociedade, como o carro, às vezes, é um sonho que parece até inalcançável para muitos. Na época de Juscelino, não era só os muito pobres que não tinham carro. Na verdade, só tinha carros muito ricos. Então, o carro era um símbolo, né, de prosperidade, de ascensão. Você faz parte da sociedade, você, né, ter um carro era algo fantástico. Então, encarnava bem a ideia de modernidade. E Juscelino incorpora isso. Juscelino adorava registrar, tanto que tá um monte de imagens deles aí, né, ou ao lado de um carro, ou dirigindo o carro, ou visitando a fábrica, porque isso reforçava na época a imagem dele como um presidente que estava trazendo o progresso para o Brasil, a modernidade, né? O desenvolvimento. Então sempre há uma forte tendência de lembrar desse forte desenvolvimento, da chegada da indústria automobilística, não esquecendo da construção de Brasília. Tá certíssimo, certo? Você lembrou bem, a construção de Brasília. Mais algum ponto de Juscelino? Não, eu acho que fechamos, isso, né? E o motivo que eu terminei com o Juscelino para deixar esse bom astral, desenvolvimento, pensem nisso, né? Vocês vão estar acompanhando pelo material do Sebastião, exatamente o propósito é esse, lembrar um pouquinho das aulas nessa reta final e desejo a todos uma excelente prova de história
nesse 2023. Queria deixar um grande abraço a todos os nossos alunos, né? Esses alunos, a gente acompanha eles aí ao longo do ensino médio. A gente sabe que o trabalho que é feito, a quantidade de aulas que são colocadas para eles, a carga horária que o Procampus valoriza, né? Nós temos uma carga horária satisfatória, a gente consegue explicar certos temas, debater com profundidades que muitas vezes a gente não consegue em outros lugares, tá certo? Então, o Procampus nos dá essa condição de fazer um trabalho com um grau de profundidade de discussão muito bom. Então, a gente sabe da capacidade que esses alunos têm de responder essa prova. Sabemos que o Procampus valoriza muito a parte de leitura. Temos aqui a Júlia, e nossa prova é uma prova de leitura. Então, não é só o conhecimento de história, é todo esse processo de formação que esse aluno tem, que vem desde lá do baby, né? Verdade. É todo um trabalho que é feito ao longo aí dessa vida desse aluno, já que nós temos esse perfil de termos aluno aqui que chegou aqui, né, nem sabia falar direito, e está até agora. Então a gente sabe de toda essa bagagem que esse aluno chega e ele vai colocar para fora, vai se materializar nessa prova, tá certo, de domingo. Então a gente confia, um grande abraço a todos vocês, a gente confia na capacidade Acredite de vocês. em você. Exatamente, um bom abraço para todos.